Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu vou fazer um vídeo do que é uma estilização de um bonsai, né? E o que a gente pode fazer com o material que a gente tem na mão. No decorrer da evolução do canal, eu vou estar fazendo várias estilizações, tá? Uma coisa que eu quero lembrar a todo mundo que não existe verdade absoluta quando a gente fala de bonsai. Por quê? Tudo é uma questão de gosto, tudo é uma questão de aprendizado. O que acontece sobre uma planta que eu considero como bonsai, de repente outro bonsaísta pode não considerar como bonsai. Eu acredito que tudo vai depender da evolução de cada um. Cada um tem um tempo próprio para evoluir e automaticamente as plantas desse bonsaísta vão evoluir com o tempo dele também. Por que eu levanto essa questão? Existem muitos sites, hoje blogs, grupos de Facebook que falam sobre o que é bonsai e o que não é bonsai. Então, é muito complicado eu julgar a planta de uma pessoa que está iniciando dizendo que não é um bonsai. Eu acho que o meu papel como, de repente, uma pessoa que entende um pouquinho mais é ajudar esse iniciante a entender que ele precisa evoluir, que ele precisa evoluir a planta dele, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Bom, então aqui eu tenho uma calendra rosa, tá? Que eu vou trabalhar. Ela é uma planta que já foi cultivada com o intuito de se tornar um bonsai, então ela já tem uma sinuosidade no tronco e eu vou estar passando alguns defeitos que ela tem e que eu descobri, que eu considero como defeito, e depois a gente vai estar iniciando a estilização aí e expondo fotos detalhadas depois do posicionamento do galho. Lembrando que não é uma aula de aramação, tá? Eu vou montar uma estilização rápida aqui pra gente ver o que a gente consegue fazer com a planta, tá? Lembrando que falar sobre aramação são outros detalhes, então o intuito aqui é mostrar a estilização da planta. Obrigado, espero que gostem do vídeo. Observando essa planta nesse ângulo, que foi o ângulo que eu escolhi como frente, a gente tem uma base muito boa e parece que a árvore vai cair para o lado de cá porque não tem raiz de apoio. Mas quando a gente movimenta, né, essa raiz aqui, a gente percebe que tem uma raiz bem grossa aqui do lado, ó, onde está o meu dedo, ó. Tá? Não sei se dá pro pessoal aí observar. Vou baixar aqui para ver. Isso aqui, ó. Então essa impressão de que a árvore vai cair, ela já não existe mais, né? Porque se não tivesse essa raiz de apoio aqui, ia parecer que qualquer ventinho ia derrubar a minha planta para cá. Então quando a gente pensa em fazer um bonsai, a gente tem que dar a ideia de árvore madura, de árvore velha. E uma árvore mais velha, a primeira coisa que ela aparenta é força, né? Então a gente precisa passar essa ideia de uma planta forte para que ela pareça velha. Então, para que essa raiz aqui fique visível na parte da frente, eu vou tirar essa raiz fina daqui para já começar a dar essa impressão de árvore mais velha e forte. E essas mais fininhas aqui da frente eu vou estar tirando também, tá? Depois da limpeza a gente já consegue observar mais. Depois, a gente escovando essa raiz aqui, para finalizar a planta, a gente vai conseguir observar mais essa raiz aqui e vai dar essa impressão
mais forte ainda. Eu gosto de retirar todas as folhas quando eu vou fazer uma estilização inicial, porque o que acontece? Eu vou montar o esqueleto da árvore, depois ela vai me trazer uma brotação nova, tá? Então isso é muito importante, porque você vai conseguir passar o arame com mais firmeza, não vai ficar machucando a planta, você vai e tira todas as folhas, tá? Uma observação antes de até prosseguir é que quando a gente adquire uma planta dessa, ela vem em caminhões e os galhos não vêm com esse tamanho, tá? Os galhos eles vêm muito curtos aqui, eles vêm bem curtinhos aqui, praticamente uns toquinhos, né? E na realidade os galhos que vieram eu deixei, esperei vir a brotação nova e tirei os tocos que vêm. E eu vejo muita gente colocando na internet uma planta que acabou de comprar. E aí a pessoa fala, o que eu faço, o que eu tenho que fazer para essa planta virar um bonsai? Primeiro espera uns 3 meses para ver que brotação que ela vai dar, para depois você definir o que você vai conseguir fazer com os galhos que vieram, tá? Bom, dito isso, eu gosto de tirar as folhas igual o senhor Hidaka, o que trouxe o bonsai para o Brasil, faz. Ele arranca todas as folhas com a mão e não corta. Por quê? Se a gente cortar a folha da planta, a planta vai entender que ela não perdeu a folha, porque a tesoura ela funciona como igual um processo cirúrgico. Você chegar e cortar a perna de uma pessoa, dando anestesia e tal, ela vai acordar achando que ainda está com a perna. E se você arrancar a folha, a planta ela vai entender, vai sentir, né, essa que está puxando, ela vai entender que é um animal que está comendo as folhas dela e ela vai soltar a seiva com mais facilidade para vir uma nova brotação. Então, como a estilização inicial ela não precisa de folha, você não precisa manter a folha, você arranca as folhas com a mão, pode puxar de qualquer forma, beleza? Então vamos fazer esse processo. Bom, pessoal, tá aí o primeiro passo para a gente definir como vai ser a nossa planta, tá? A estilização, a primeira estilização que eu faço nas minhas plantas, eu utilizo bem dessa forma, eu tiro todas as folhas para definir o esqueleto principal. Quais galhos eu vou deixar e para onde eu vou colocar cada um deles, tá? Isso vai depender muito de que trabalho que eu quero a planta, se eu quero ela maior, se eu quero ela menor. Aqui eu não tenho muita possibilidade de deixar ela maior ou menor, porque eu já tenho muita coisa definida aqui e esse tronco principal, se eu decidir mudar ele de formato, eu vou perder muito tempo, eu vou ter que colocar essa planta no chão para ela desenvolver. Um exemplo, se eu não gostasse dessa curva aqui, né, eu cortasse essa planta aqui, certo? Se eu cortasse ela fora aqui e fosse usar esse galho aqui para fazer um outro movimento, até esse galho aqui chegar nessa espessura, eu demoraria aí uns 2, 3 anos deixando essa planta no chão. Então o intuito aqui não é fazer grandes alterações, é só estilizar a matéria-prima que a gente tem. O que eu devo levar em consideração, tá? Aqui eu poderia ter uma outra frente da planta? Poderia. Se eu não tivesse, de repente, esse mastigado aqui, porque esse daqui é uma cicatriz da planta até que não tão grave, mas aqui ela não tem
uma sinuosidade, a gente percebe que torce um pouco para lá. E tem uma cicatriz aqui. Então essa cicatriz aqui na parte de cima, se fosse uma cicatriz na parte de baixo tal, eu poderia fazer um buraco, como se fosse aqueles buracos de coruja, de pica-pau, né? Que se tem nas árvores, e isso torna a planta muito bonita, mas na parte de cima não é legal aparecer, porque eu estou finalizando a planta, eu vou finalizar a planta aqui em cima. Então se aparecer uma cicatriz muito grave aqui, a planta perde beleza, perde valor, no meu ponto de vista. Então eu decidi utilizar este lado da planta. De baixo para cima a gente tem uma conicidade definida, se vocês perceberem, mais ou menos até aqui, tá? Daqui para cá a gente quase tem uma conicidade invertida, ou seja, ela vem grossa, afina, depois aqui ela engrossa de novo. Essa parte aqui a gente vai esconder, porque árvore velha não tem conicidade invertida, tá? Então, para a gente dar a impressão de árvore velha, a gente vai esconder essa parte de cima do tronco dela aqui com esses filamentos, né, com esses galhos mais finos aqui, e quando der a brotação as folhas vão fazer o trabalho de esconder, tá? Então vamos começar aqui a parte da aramação do primeiro patamar. Bom, o que aconteceu aqui? Aqui nós tínhamos 4 galhos, eu puxei 2 aqui para fazer o meu patamar. Dependendo da brotação que eu tiver aqui, eu vou encurtar um pouquinho esses 2 aqui para não manter eles na mesma grossura. Eu vou puxar um broto e fazer essa continuação aqui para dar conicidade no galho. Tirei o de baixo aqui que estava muito grosso e não tinha possibilidade de trabalhar, ele estava apontado muito para baixo aqui. Se eu puxasse ele para cá ia dar uma quina muito grande. E aí eu puxei esse terceiro galho aqui dessa lateral
para fazer um patamar de fundo para dar profundidade aqui na árvore, tá? Então, se você observar ela bem da parte da frente aqui, ó, ela tem esse galho de fundo aqui para dar aquela impressão de profundidade, né, na árvore. Uma coisa que eu tô percebendo aqui, dependendo da brotação que eu tiver nesse primeiro patamar aqui, eu vou dar uma encurtada também, eu vou encurtar ele um pouquinho aqui, tá? Aí agora, com esses dois galhos aqui, eu faço um patamar menor, tá? Posso puxar mais um galho de fundo para cá, né? Vindo para dessa forma para cá aqui assim. Vou estudar isso ainda. E dependendo, eu não uso nem esses galhos aqui para fazer um outro patamar aqui. Eu provavelmente uso um menor aqui. Mas isso eu vou definir aí. Vamos dar continuidade aqui para ver o que sai dessa parte de cima aqui. Aí eu já faço um breve comentário do que eu decidi. E com a tesoura eu vou impedir a brotação desse galho de cima e encostar no de baixo para cima, para acontecer essa divisão aqui. Muito provável que esses dois galhos aqui eles vão diminuir, tá? Por quê? Porque vão vir novas brotações aqui. Eu vou substituir a metade dele, que está muito grossa aqui, com um broto mais fininho, trazendo no mesmo movimento, porém eu vou substituir para dar uma conicidade no galho, mas vai encher também. E é isso aí, não tem muito segredo, tá? É prática, é perda, é ganho. Não existe fazer bonsai e cultivar bonsai sem você perder uma planta, pelo menos, em algum tempo, né? Porque o cultivo de bonsai é erro e acerto, e às vezes o erro leva a você perder uma planta. Você não pode desanimar com os erros e com as perdas, porque senão você interrompe alguma coisa que você gosta. E tá aí, mais um exemplar. Eu vou estar postando mais vídeos da evolução dela, tá? De como ela vai ficar depois disso e qualquer alteração que eu vá fazer nela, eu vou estar mostrando para vocês. Ficou meio estranho, parece que é uma planta de arame, mas ela tá viva. Alguns galhos se perdem, mas conforme for aparecendo novas brotações, eu vou postando foto aí, mostrando para vocês. Agradeço por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para saber quando a gente posta um novo vídeo. Sugestões de vídeo e críticas, por favor, fiquem à vontade, tem um e-mail na descrição do vídeo. E qualquer coisa, deixe nos comentários. Um abraço.